noite, pessoal. Eu estou entrando aqui um minutinho para as 20 horas, conforme marcado. Hoje temos mais uma live do projeto Normalize Mais e convidei o professor Armando Lorenzo, que já passou aqui pelo projeto. Ele está voltando para falar sobre liderança em empresas familiares. Eu não sei se vocês viram, mas eu publiquei um vídeo divulgando que 95% das empresas brasileiras são familiares. E, no geral, no mundo, esse percentual ele varia, né, de 69% a 75%. É um percentual super alto e conforme as pesquisas, as empresas familiares elas não sobrevivem da troca de comando da primeira para a segunda geração. Então é um tema que eu entendo que é super importante e por essa razão aqui eu resolvi trazer para o projeto Normalize Mais. O professor Armando Lorenzo, eu vou falar um pouquinho dele. Ele é diretor da Universidade Corporativa da IAI, presidente do Instituto da IAI, colunista da versão digital da Você S.A. e do portal administradores.com. Ele é palestrante em eventos nacionais e internacionais, escritor de livros e, inclusive, eu o convidei para falar sobre esse assunto porque o professor Armando Lorenzo, ele escreveu 2 livros sobre empresas familiares. Ele publicou 2 livros, então não poderia convidar outra pessoa, senão o professor, para falar comigo desse assunto, que é um assunto super importante. Professor! Como é que você está, Norma? Tudo bem? Que bom falar com Tudo você. Fico contente ótimo. de novo. Eu também fico muito feliz de ter você aqui no projeto. É uma honra ter você. E ainda mais para falar sobre esse assunto, né, professor, que envolve empresas familiares. Então, que eu até estava falando que eu não poderia convidar outra pessoa melhor que escreveu 2 livros sobre o assunto. E eu quero até mostrar o livro, eu não tenho ele aqui, o professor já Mas separou, eu mas tenho aqui, tem, ó. né? Tenho aqui, ó. Um dele, esse qual que é? O Empresa, esse é o primeiro livro, não é? Não, o primeiro livro, Norma, é esse aqui, ó. Empresa Familiar, o Sonho Realizado. Tá. E o segundo é esse aqui, Bastidores da Empresa Familiar. Ou seja, quem quiser aprofundar o assunto, vale a pena ler o livro. Esse assunto que é tão importante, porque eu até quero que o senhor me corrija se eu estiver errada, mas eu até publiquei um número, que é que no Brasil 95% das empresas são familiares e no mundo esse percentual varia de 69% a 75%. Esse é um percentual super alto, né? E É, ainda eu é, fiquei mais assim, eu achei mais assim interessante porque pelas pesquisas as empresas não sobrevivem à troca de comando, a maioria delas da primeira para a segunda geração. Então, realmente eu achei que o tema era importante, porque pelo menos aqui no Brasil a gente aí, eu mesma trabalho na empresa familiar, já trabalhei em várias empresas familiares, então é um tema bastante relevante. Você tem razão. Então, os especialistas comentam 95% das empresas familiares aqui no Brasil, o BNDES coloca um número de 90%, enfim, os números não são tão precisos, mas a grande quantidade é de empresas familiares. E no mundo a mesma coisa. As pesquisas de mais conservadoras indicam de 69% a 75%. É um número muito grande Muito mesmo. grande. E a gente pensa que, dependendo do país, não tem empresa familiar, mas não é verdade. Ela é a maioria nos Estados Unidos, é a maioria na Inglaterra, é a maioria na Suíça, é a maioria na Espanha, em Portugal, quer dizer, os países europeus, mesmo os Estados Unidos também, em Américas, também grande parte é empresa familiar. Nossa. E aí eu queria, então, vamos começar, assim, até para as pessoas que estão aqui assistindo, do conceito mesmo, porque às vezes as pessoas falam, o que é empresa familiar? Será que é só porque é a família? É só, enfim, né? Qual que é realmente o conceito? O que é uma empresa familiar? Olha, tem vários assim. Quando você começa a ler livros, você começa a ver tese, dissertação, geralmente as pessoas escrevem 5, 6, 7, 8 conceitos. O conceito tradicional é aquele que a empresa familiar, é a propriedade e a gestão estão nas mãos de uma ou mais famílias, as pessoas da família trabalham na empresa familiar.
Mas esse é um conceito, não é um objetivo, é só para você classificar, assim, do ponto de vista mais objetivo, né? Agora, o mais importante, tem um conceito de Dunley, que na minha opinião, acho muito melhor, mas é difícil você identificar em pesquisa, que é assim, empresa familiar é aquela que influencia a família e é influenciada por ela também. Ou seja, Hum, então, mas é uma característica de comportamento. Eu mesmo, quando eu fiz um estudo, e eu identifiquei algumas características da empresa familiar justamente para melhorar esse conceito, para expandir. Então, aham, são empresas que têm decisões emocionais, são empresas que muitas vezes os fundadores e fundadoras são centralizadores, a gente vê nesse aspecto. bastante. Você vê critérios como lealdade, talvez um dos mais fortes, né, na gestão de pessoas, a lealdade. Há uma mistura entre família e empresa, isso é muito comum, mas o mais recorrente é a Uhum. confiança mútua. Porque quando você vai abrir uma empresa familiar, você escolhe não só pela competência, pela confiança. Então, o marido escolhe a esposa e vice-versa, e escolhe o primo, o filho, o cunhado. Você sempre escolhe alguém de muita confiança, e por isso que ela começa familiar. Agora, existe um outro tipo de sociedade também, que é a sociedade do trabalho, que a gente chama. É aquela que não começa familiar. Então, por exemplo, dois médicos montam um hospital, dois, três engenheiros montam uma construtora. No início, essas empresas não são familiares, elas são sociedades profissionais. Só que na medida que os filhos vão entrando, elas viram multifamiliares. Aí é muito mais difícil ainda de você. Nossa, é verdade. E aí a questão da liderança é muito importante, né, professor? É, eu queria que a gente até falasse assim, da questão qual que é a relevância, a importância no desenvolvimento de uma organização familiar, a questão da liderança. Bom, ela é total, né? Porque, veja, a figura máxima está nos empreendedores, né? Na empreendedora, no empreendedor. Então, essa liderança é marcante. Então, são Sim, pessoas, na realidade, que são visionárias, que têm, carregam, demonstram o propósito daquela organização. Então, para o desenvolvimento dela, esse aspecto de visão é vital. E eu diria mais, eu acho que essas pessoas são empreendedores, empreendedoras, são pessoas especiais, porque, na realidade, elas conseguem colocar uma ideia sim. que está no papel de pé. Isso é para poucos diferença. Você sabe que tem uma vez, tem uma história que eu costumo contar, lá na faculdade, na universidade, um aluno parou uma vez para conversar comigo, ele falou assim, Amanda, eu trabalho numa empresa e lá tem um fundador, e ele criticou muito o fundador dessa empresa. E ele queria que eu desse um aval, um parecer, falando que o fundador não era um bom gestor. Eu falei, olha, pelo que você falou, realmente me parece que não é um bom gestor, mas é o que você falou. Eu não conheço a realidade para avisar isso, quer dizer, seria até leviano Uhum. da minha parte. Mas eu te digo que tem uma diferença entre você e esse fundador da empresa. E o aluno perguntou assim, qual que é, Armando? Eu falei, ele tem uma empresa e você não tem nada. Essa é a única diferença. Ter uma empresa não é fácil. É para Opa, poucos. Então, opa. eu acho que, porque quando você trabalha numa empresa global, grande, você tem um staff enorme para te ajudar. Você quer É fazer verdade. propaganda, tem marketing, você quer o jurídico, o contrato tem o jurídico, tem aspectos financeiros, tem a área de finance. Mas uma pequena empresa, quando começa, não tem nada disso. Então você acaba fazendo tudo. Realmente é uma tarefa É um bom árdua, aprendizado, né? é um bom aprendizado. Eu passei, assim, desde nova, eu trabalhei em empresa familiar. Inclusive, hoje eu trabalho numa empresa que eu trabalhei com a mesma pessoa, o meu chefe, né? Ele foi meu chefe há anos atrás. E eu falo assim, eu acho ele genial. Ele é uma pessoa super inteligente, ele é visionário mesmo. E realmente isso tem tudo a ver, assim, eles vestem a camisa, eles querem que as pessoas ali também sintam que o negócio também é deles. Eu acho que isso também é muito importante, pelo menos eu, eu vejo dessa forma. E, bom, eu acho que eu aprendi muito trabalhando em empresa familiar, muito. Você acaba passando por mais áreas, eu acho que tem mais chance ali de aprender. Eu acho também. Você sabe, às vezes, eu vejo os jovens, na realidade, em geral, eles querem começar numa grande empresa, global, etc., até por uma questão de aprendizado, claro, também grife no currículo, uma série de aspectos. Mas é difícil você desenvolver características empreendedoras de uma empresa dessa, onde já é tudo padronizado. Nas empresas Verdade. menores, familiares, muito embora você tenha grandes empresas familiares, tem tudo por fazer.
Então, lá você desenvolve a competência de criatividade, de inovação, de empreendedorismo, porque faz parte do dia a dia. Então, esse é o dia. A empresa tem tudo por fazer. É uma maravilha para você aprender. Eu, particularmente, acho que a gente precisa passar por vários tipos de empresa e não ficar numa só, porque as competências são desenvolvidas por essa diversidade de empresas. Sim, com certeza. Concordo plenamente. Professor, o senhor acha que as habilidades comportamentais para uma liderança em empresas familiares, ela é diferenciada? Olha, parte sim, que eu poderia te dizer assim, as duas competências-chave da liderança, seja numa empresa familiar ou numa empresa familiar, elas são a adaptabilidade e o aprendizado contínuo e ágil. Quer dizer, você precisa, é o lifelong learning, você precisa aprender continuamente e ágil, porque você precisa ter prontidão para aprender. Quer dizer, ou seja, antes você contratava necessariamente uma pessoa para reduzir um gap de competência. Hoje você pode contratar uma startup. Só que o startup, o processo é completamente distinto de você contratar uma pessoa física. Então, você precisa se aprimorar. Então, é um conhecimento que muita gente não tem. Com relação a isso, então tem que ser pronto. E o contínuo, porque muita mudança irá Sim. ocorrer e numa velocidade grande. Agora, adaptabilidade, porque a gente não sabe, Norma, como vai ser o mundo amanhã. Os cenários mudam muito. Já que você não sabe como será o mundo amanhã, você precisa ser adaptável a qualquer cenário que chega. Agora, na empresa familiar especificamente, tem uma competência-chave, que é a competência de mediação de conflitos, porque Ainda 85% mais, dessas empresas têm conflitos. eu acho que ainda mais quando tem várias famílias juntas, né? Que aí é mais várias famílias juntas ainda tem que ter essa competência. E tem muito conflito também, né? Eu estava vendo que 85% das empresas familiares elas têm muito conflito, assim, um percentual bem alto também. E aí eu queria saber quais são assim, os principais conflitos que o senhor já viu em empresas familiares e como que também resolver esses conflitos. Olha, assim, a palavra resolver não é uma palavra assim, às vezes difícil de se atribuir, porque resolver por completo diria para você, não é impossível, mas é tecnicamente próximo disso. Eu acho que a gente tem que trabalhar no conflito da empresa familiar para reduzir. Agora, primeiro, o número é esse mesmo. 85% das empresas têm conflitos e aquelas que dizem que não tem, muitas vezes está por debaixo do pano, está debaixo do tapete, elas têm mesmo. Agora, o conflito, ele não necessariamente é uma questão ruim. É importante a gente entender isso. Porque às vezes você tem os sucessores e as sucessoras querendo inovação, você tem os fundadores e fundadoras querendo a tradição, e a terceira via disso pode ser uma solução interessante. Agora, tem que ser tratado com respeito. Esse é o problema. Porque você tem conflito e não trata com respeito. Aí você ultrapassa o limite. Quando você ultrapassa o limite do profissional e cai no pessoal, aí a coisa dificilmente você é irreversível muitas vezes. Agora, os principais conflitos eles estão entre pais e filhos, né? Mães, pais e filhos, e entre irmãos. Você pega, por exemplo, os conflitos entre irmãos, né? É interessante a gente pensar um pouco, Norma. Os filhos, eles são criados para serem irmãos. Eles não são criados para serem sócios, você percebe? Só que eles Sim. vão vivendo toda a jornada deles como irmão. Só que num dia, em um determinado momento, quando há sucessão, eles passam a ser sócios e precisam tomar decisões como sócios sem a figura dos fundadores. E aí o conflito aparece. E esses conflitos, eles são precedidos por mágoas. Então, por exemplo, vamos supor, quem daqui da live, se estiver vendo, vê se já passou por isso, mas é muito comum a gente achar que o pai ou a mãe da gente gosta mais do irmão ou da irmã. Isso é muito comum. A gente sempre acha, meu irmão é predileto, minha irmã é predileta, tal, Queridinha. é a queridinha, tal. Sempre a gente acha que o irmão ou a irmã são prediletos. Só que acontece o seguinte, a questão não é uma predileção. Os pais amam, pelo menos de maneira geral, os filhos da mesma forma. Agora, às vezes tem um filho, por exemplo, que ele tem uma fragilidade emocional maior. Por essa fragilidade, ele merece um pouco mais de atenção. Então, os pais ficam com mais atenção. Mas Aham. ter mais atenção não significa amar mais. Mas uma coisa, não é a verdade, outra coisa é a percepção que as pessoas têm da verdade. Então, a pessoa acha que os pais se aproximando do irmão é porque amam mais, e cada vez que ele precisa dessa aproximação, mais
a disputa pelo amor dos pais acontece. Agora, veja, você vê isso acontecer durante 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Então, aquilo, na realidade, aquela mágoa que você tem da disputa pelo amor dos pais ao longo da vida, Nossa, desemboca numa sucessão, por exemplo. E aí você pega. Então, os irmãos, tem de uma maneira razão. geral, os conflitos estão nessa linha. Agora, entre pais e filhos, você tem vários conflitos entre pais e filhos, mas não quer dizer que todos são ruins, né? Você tem relacionamentos que são muito bons entre pais e filhos. Mas eu diria um que é bastante comum é divisão. Ou seja, os pais têm uma visão tradicional, um modelo já constituído, não querem mudar, porque aquilo deu certo e Deu teoricamente na certo, cabeça né? deles vai dar certo para a vida toda, mas os Aham. filhos às vezes têm uma formação melhor, que tem mais tem formação e informações e querem fazer uma mudança na gestão. E aí volta aquela questão da inovação com a tradição. E aí choca o conflito, quer dizer, eles têm visões completamente distintas. O que não significa também, Norma, que pela pessoa ter estudado numa qualidade melhor do que os pais, significa que o que ele aprendeu pode ser utilizado na empresa. Porque a gente tem, às vezes, essa imaginação, eu aprendi isso aí serve para qualquer empresa. Não é verdade. Tem coisas que são muito modernas. Para algumas empresas serve, para outras empresas não serve. Então, não adianta só a gente fazer uma excelente faculdade e transportar o que a gente aprendeu para a empresa. É importante que você cuide de uma customização. Para algumas serve, É, para outras não serve. sim. E como que então, num momento de conflito, então de repente eu viro sócio lá das minhas irmãs, como que a melhor forma de resolver esses conflitos? Bom, eu vou ter até que tomar cuidado agora, não, porque meu filho entrou aqui na Ah, live, então o Pedro entrou aqui na live, eu não posso mais falar de oi conflito de Pedro, irmãos. olá. Olha lá, não posso mais falar de conflitos entre irmãos. Ele falou verdade ainda. Então, o que que eu estou querendo? O que, na realidade, algumas ferramentas que a gente tem para trabalhar a empresa familiar. A primeira delas, a comunicação, ela tem que ser muito transparente, sabe? Ela tem que ser Tá. fluida. Porque eu vejo, muitas vezes, você coloca para debaixo do tapete e tem que ser assertivo. Agora, a gente não pode confundir comunicação assertiva com comunicação rude, você percebe? Você pode ser firme e pode ser assertivo da mesma forma. E a gente tem que escolher melhor as palavras que a gente vai usar. Então, a comunicação é um passo importante. O outro conflito, mais uma solução, você tem que enxergá-lo pela ótica da razão, do motivo, e não pela ótica da consequência. Porque todo mundo quer resolver o problema pelo resultado que ele dá, ou conflito. Mas se você não conseguir resolver a causa, você não vai diminuir o conflito. Uma outra solução que a gente vê são os acordos familiares. Quer dizer, o que a gente chama aí no mercado de protocolo familiar. Então, o protocolo familiar, na realidade, são regras de convivência que Uhum. você faz entre os sócios e os familiares e estabelece os padrões para se viver conjuntamente ou comunitariamente. Então, por exemplo, uma questão que a gente vê na empresa familiar é a entrada de família na empresa. O problema da empresa familiar não é entrar alguém da família, é sair alguém da família. Porque quando sai, é como se você tivesse explodido lá uma guerra. Então, olha, eu trabalho, Norma, há 41 anos. Infelizmente, eu já tive que demitir várias pessoas. Eu faço isso fiz com muito respeito, com muita segurança, mas mesmo assim, provavelmente várias pessoas não concordaram quando eu demiti. E quando um pai, por exemplo, ele vai demitir um filho, por exemplo, ou um familiar, você imagina o estrago que se faz na família. Nossa, Porque cada um vai contar a sua verdade. Assim como a pessoa que trabalhava comigo contou a verdade dela, a pessoa que trabalha numa empresa vai contar a história dele. E isso dá um impacto na família, porque quem demitiu vira o tirano. Esse é o problema que a gente encontra. Agora, os acordos familiares é quando você cria regra. Então, por exemplo, você conversa com a família, é um protocolo, existe uma metodologia para isso, e você vai estabelecer, pode ou não pode entrar alguém da família? Primeiro, ou não pode, ou se puder, quais são os critérios de ingresso? Tem que ter formação acadêmica, a entrada tem que ser feita por uma empresa de recrutamento e seleção externa. Quer dizer, quais são os critérios que tem que ter? Tem que ter experiência de fora, num outro grupo empresarial. Então, você cria critérios de ingresso aham. para reduzir um pouco o problema. E, por fim, e mais dois itens ainda para você reduzir É muito conflitos. comum isso, as pessoas fazerem esses acordos? Não,
Não é Não é, como, né? não, você que é da área jurídica, cada vez mais os advogados estão fazendo esses Sim. acordos. Eles fazem os protocolos familiares. Eu mesmo, quando eu fiz o curso de mediação familiar, há muitos e muitos anos atrás, eu lembro de vários advogados fazendo comigo também o Eu mesmo acho muito curso e entrando. importante. Então, eu vejo muitos Mas é que advogados as famílias trabalhando. às vezes não querem, não ligam. Ah, vamos, o negócio vai tocando e aí, É, a hora que o negócio já, né, já tá tarde talvez para fazer. É muito importante e fazer esses acordos, antecipadamente, né? Norma, deveria ser feito antes de dar o Sim, problema. É o que você com fala. certeza, é. Mas quando ele chama o consultor ou o advogado para resolver o acordo ou o mediador, ele chama quando o negócio está pegando fogo. Aí já era, porque aí é muito difícil de Aí você já resolver. é. Aí para mediar é muito Agora, complicado. outra questão também é a figura do mediador. Tem famílias, por exemplo, que se faz necessário a presença, faz necessária a presença de um mediador. E muitas vezes esse mediador fica por muitos anos na empresa, porque a dinâmica da família é uma dinâmica assim, um pouco turbulenta. Então, você ter uma outra pessoa para fazer mediação nas reuniões de conselho, por exemplo, funciona. Até porque você tem reuniões que você sabe como ela começa, mas você não sabe como ela termina. Então, quando você tem o mediador, ele diminui. Agora, para finalizar, eu acho que com chave de ouro, na questão de redução de conflitos familiares, é a inteligência emocional. A inteligência emocional, as pessoas deveriam ter mais inteligência emocional, e eu acho que a gente não pode confundir ser simpático com inteligência emocional. Eu acho que são coisas completamente distintas. Inteligência emocional é você entender as suas emoções, aprender a lidar com elas e ter uma capacidade de autocontrole. Esse é o primeiro ponto. A segunda competência dentro da empatia, da inteligência emocional é a empatia. É você conhecer a emoção das outras pessoas e aprender a lidar com essas emoções. Então, quando você domina, você tem capacidade de autocontrole e você tem a empatia, então você está no caminho da inteligência emocional. A inteligência emocional é mais do que isso que eu falei. Mas para a gente reduzir, eu diria isso. E as pessoas precisam ter É muito inteligência importante, emocional. né? Não só E na é, empresa familiar, nas empresas em qualquer normais. empresa, né? Em qualquer, Empresa, é uma habilidade muito que está cada é vez isso. mais cada vez mais importante, né? Tem até o S. Garrido, que até te mandou um oi, um boa noite. Oi, Garrido. Ele falou, pode desenvolver inteligência emocional? Pode. Foi boa a Sim, pergunta que você fez, Sérgio. A inteligência emocional, Garrido, como várias competências, tem um modelo de aprendizagem que é muito interessante, que a gente usa mais na educação corporativa, Garrido. É o modelo 70-20-10. Significa, esse foi um modelo desenvolvido pelo professor McCall, na Carolina do Norte, e ele mostra que o desenvolvimento de líderes de sucesso, eles foram expostos a três fatores. Primeiro deles, a educação formal, pode ser treinamentos online, treinamentos presenciais. O segundo deles, aconselhamento de pares ou de pessoas mais seniors que a pessoa, então pode ser uma mentoria, por exemplo. Nos Estados Unidos eles têm um termo, Garrido, que chama apprenticeship. É um termo muito interessante, talvez melhor ainda do que a mentoria. E o terceiro pilar, ele é a exposição a experiências, mas não é qualquer experiência, experiências que te desafiam. E ele deu um percentual, mas foi arbitrado esse percentual, e é por isso que é questionado na ciência. Ele coloca o seguinte, que o pilar educação é 10% de impacto, o pilar de aconselhamento é 20% e o pilar de experiência é 70%. Agora vamos voltar para a inteligência emocional. Você pode fazer cursos, você pode ouvir palestras, você pode ler, e é uma parte do teu desenvolvimento, está ligado à educação. Mas a gente precisa, na realidade, de ter pessoas que nos ajudem a aplicar essa inteligência emocional. E pessoas mais sêniores. E eu não estou falando da questão do coaching. O coaching é importante, mas nesse caso é a mentoria. São pessoas mais experientes que você para te colocar. Vai por esse caminho, vai por aquele. E o terceiro pilar, passar por experiência, porque você vai tendo a inteligência emocional, você não acerta da primeira vez, você você vai erra, desenvolvendo, conserta, né? sim, é interativo, É um né? Então, aprendizado, né? é um aprendizado. Constante. É um aprendizado. Então, eu acho que você desenvolve, sim, inteligência emocional. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, que a pergunta foi do Garrido, né? Tem que lembrar o seguinte, o potencial de desenvolvimento das pessoas. Tem pessoas que têm maior ou menor potencial de se desenvolver como líder. Então, as pessoas que têm maior potencial, claro que a inteligência emocional você vai chegar, se pudesse graduar, numa escala maior. Não sei se ficou claro, Garrido, a tua pergunta.
Pô, eu quero fazer uma live só sobre inteligência emocional aqui. Garrido, fica de olho aqui que eu vou trazer esse tema aqui para falar só sobre isso, que eu acho super importante também. E, professor, os desafios, assim, o senhor acha que quais são os grandes desafios que são enfrentados pelos líderes nas empresas familiares? Bom, eu vejo o líder, talvez um dos maiores é aquele que a gente acabou de comentar, é a gestão de conflitos. Porque, na Esse é realidade, o maior. eu acho, viu? Depende, porque quando as empresas elas já são profissionalizadas, ela tem um grau de maturidade maior, do seu ponto de vista de gestão e governança, isso acontece com menor escala. Mas as de pequeno e médio porte, onde ferramentas como essa não são tão consolidadas, há uma confusão muito grande entre o que é família, o que é sociedade, o que é empresa. E o líder, aquele que não é da família, ele fica no meio do caminho, ele não sabe quem ele responde. Não E tem fora que influência, né, dos familiares também. Porque ele tem que tem, lidar com isso, né? tem que lidar. E esse é um ponto, porque, por exemplo, o líder de uma empresa dessa, ele responde para várias pessoas, muitas vezes. Então, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, os filhos falam outra, a pessoa não sabe como lida. Por isso que a gente perde talentos nesse tipo de organização. Porque a família, muitas vezes, não se profissionalizou para ter uma execução, uma gestão profissional. Era até o próximo ponto que eu ia falar. É muito importante, então, que tenha, né, essa profissionalização da gestão. É fundamental. É, a profissionalização da gestão, ela não pode ser confundida com profissionalização societária, que é a governança da empresa. Mas a profissionalização da gestão, o que que significa isso? Significa você separar cada vez mais o que é família, o que é empresa e o que é sociedade. Então você trabalha esses três fóruns, essas três dimensões separadas. Pelo menos a tendência é separar 100% não existe. Depois, que haja uma substituição de processos gerenciais implícitos e subjetivos por processos explícitos e objetivos. O que significa isso? Quando um processo gerencial implícito e subjetivo é o orçamento na cabeça do dono ou da dona. Quando ele é explícito e objetivo? Quando você tem uma peça orçamentária. Quando ele é implícito e subjetivo um processo gerencial? Quando a avaliação de desempenho é feita com base no relacionamento que você tem com a pessoa. E quando é uma avaliação de desempenho profissional? Quando você tem critérios, a pessoa tem metas para alcançar, ela tem Sim, comportamentos para alcançar. Agora, e o terceiro ponto da profissionalização, Norma, é que tenha profissionais da família desde que sejam qualificados. Esse é o problema. Não há problema você ter pessoas da família, pelo contrário. Você tem profissionais que são muito talentosos e tem que estar lá. sim, O problema é que se não for qualificado não adianta, né? E cai naquela questão, né? O problema não é entrar, é sair da empresa familiar. com certeza. Super concordo mesmo. Agora, você falou da diferença da governança, né? E queria até perguntar o que você acha, qual o momento em que uma empresa familiar deve introduzir a governança corporativa? Olha, quando a gente fala em governança corporativa, geralmente parece uma coisa grande, né? Só conselho de administração para grandes empresas. E não é verdade. Ele pode ser estabelecido numa pequena empresa. Então vamos supor, você tem uma empresa, vamos supor que você tem uma padaria de pequeno porte. E o pai vem a faltar um dia e os herdeiros assumem a padaria. Só que você tem uma herdeira que é médica, não se interessa em trabalhar naquela padaria. Você tem um herdeiro que é engenheiro trabalhando numa construtora, também não tem interesse em trabalhar naquela padaria. E você tem um irmão, por exemplo, economista, que já trabalha na padaria e que quer continuar trabalhando na padaria. Só que Tá, veja, esse irmão que vai continuar trabalhando na padaria, ele não pode tomar todas as decisões por conta. Ele não pode escolher, por exemplo, o prolabore dele. Ele não pode pegar um empréstimo sem ter autorização lógico. dos sócios. Pelo menos deveria ter. Então, quando você tem um conselho societário ou um conselho consultivo, ou seja, não precisa ser o grau de sofisticação de um conselho de administração que é colocado nas SAs. A pequena não tem essa característica. Mas você pode ter um conselho societário ou consultivo com uma sofisticação menor e que os assuntos estratégicos sejam discutidos por lá dentro e não quando a empresa quebra e você descobre depois. Porque como é que o Peter Sim, Drucker, ele falava uma coisa que é interessante, né? Quer dizer, como é que a empresa quebra? Ela quebra devagarinho, devagarinho, devagarinho e quebra. É assim que funciona. Então o sócio não pode descobrir que a empresa quebrou do dia para a noite. Ele tem que acompanhar os resultados para que ela não quebre. Por daquela isso o conselho societário é importante.
E você acha que tem que ter pessoas de fora? Assim, um olhar externo é sempre importante. Eu Ou esse acho. conselho é das pessoas que já estão ali? Bom, esse livro até aqui, ele é o Bastidores da Empresa Familiar. Ele é o resultado da minha tese de doutorado, sabe? Então, eu pesquisei, foram 15 casos durante 8 anos. A Que tese legal. só pegou 3 anos e eu peguei menos casos, porque a tese não dava para você demorar 8 anos, né? E aí Aham. eu desenvolvi um modelo de como você implementa a governança corporativa nas empresas familiares. E aí eu fui, a partir desse estudo, eu usei uma metodologia que a gente chama de pesquisação, no qual as pessoas ajudam a elaborar o modelo de implementação da governança corporativa. Então, esse era um diferencial. E nesse modelo, Quando uma você das fala as conclusões, pessoas ajudam, são os pesquisados, as empresas. as empresas. As empresas, os próprios pesquisados. E Tá. aí o que acontece, na grande maioria, o que a gente percebe? Que quando você implementa esse conselho, muitas vezes talvez não seja bom você ter uma pessoa de fora, porque ele não é maduro o suficiente e às vezes pode atrapalhar mais do que não. Mas é importante você ter um consultor, um mediador, que consiga fazer essa moderação. Só que na medida que vai crescendo, é importante que você tenha conselheiros externos, para ter uma isenção, para que você tenha olhares para áreas e setores que a empresa vai, por exemplo, vender ou crescer, e muitas vezes você não tem essa competência interna. Então, o conselheiro externo, ele faz uma diferença muito grande. E alguém alheio também ali, né? Mais Alheio, né? imparcial, importante E também, mais concordo. isento, né? Mais Mais isento, né? isento, com Mais isento, certeza. né? Com certeza absoluta. Muito melhor, né? E estava pensando aqui sobre a questão da sucessão, né? Porque muitas vezes quem recebe o bastão ali, ele não é líder ainda, não está preparado para assumir uma liderança, né? Então, e aí ele tem que enfrentar ali com esse desafio, esse grande desafio, que é realmente ter sucesso a partir do momento que ele virou o líder. Como que o sucessor ele pode desenvolver essa liderança? Bom, aquele modelo que eu expliquei recentemente do modelo 70-20-10, é o modelo que ele deve seguir para desenvolver a liderança dele, sem dúvida nenhuma. Tá. Mas eu acho, quer dizer, ou seja, ele tem que passar por uma boa formação, tem que ter bons treinamentos, tem que fazer o lifelong learning, estudar sempre, ele tem que ter uma mentoria que ajude o sucessor ou a sucessora a se desenvolver e tem que passar por experiências, se possível fora da empresa, para ele aprender ou ela aprender como funciona uma organização sem a tutela, vamos dizer assim, dos pais, porque isso pode atrapalhar um pouco. Mas eu acho que, além disso, exige uma coisa mais ainda. Exige uma certa postura dos sucessores. O que significa essa postura? É muito fácil, Norma, os sucessores falarem assim: eu não tomo decisão porque os fundadores não deixam. Mas eu pergunto, e você como sucessor, o que você faz para conquistar o seu espaço? Gente, você trabalha, Norma. Várias pessoas daqui, com certeza, talvez a maioria, trabalha. A gente conquista o espaço nosso na empresa que a gente trabalha. Não é dado isso de presente. A gente tem que ter muita competência, muita qualidade no que faz, muita seriedade, muita credibilidade. Agora, se você entrar na empresa na qualidade de filho do dono, você nunca vai conquistar o seu espaço. E aí você vai reclamar e terceirizar que a culpa é do fundador ou da fundadora, né, dos pais, e não vai assumir a própria responsabilidade de conquistar o seu território, o seu posicionamento. Então, eu acho que, além da formação, da mentoria, das experiências, a pessoa tem que ter atitude mesmo. Ela tem que ter atitude e falar assim: olha, eu vou conduzir a minha A carreira, bola é sou minha responsável. e, A bola é minha. né, vou jogar essa bola, né? Exato. Com cuidado, né? Claro, porque os fundadores também não estão preparados para descentralizar de uma hora para outra, mas você precisa dar o primeiro passo, senão não funciona. Esperar só Sim, que vai acontecer de cima, isso muitas vezes não acontece, é uma pena. é verdade. Eu estava pensando também aqui um pouco sobre a questão das relações pessoais, porque acaba interferindo, né? Muitas decisões são tomadas, sei lá, num jantar. Então, como não fazer com que as questões pessoais, até para o próprio executivo que está ali, o líder, né, está lidando com a família, como que ele separa essa situação e essas relações pessoais no processo de decisão?
Porque não é Olha, fácil, né? não. Eu acho assim, bom, primeiro, eu acho que tem que instituir mesmo um modelo de governança na empresa. Esse é o primeiro passo. Quando você institui o modelo de governança, Norma, você estabelece um conselho, vamos supor para as pequenas e médias, que seja um conselho societário, um conselho consultivo, e lá você vai discutir as estratégias da empresa e vai monitorar os resultados. Mas a empresa, no modelo de governança, ela pode constituir o que a gente chama de um conselho de família. E nesse conselho de família, você discute temas como preparação dos herdeiros, é, os conflitos que eles possam ter na organização. Então, você tira essas discussões de família do fórum empresarial e passa para o conselho de família. Essa é a grande mudança que você faz. Então, o modelo de governança, ele tem sim uma possibilidade muito grande de diminuir os conflitos por esses sistemas. Agora, Interessante. note, tem um outro aspecto ainda que eu não comentei, que é a família empresária. Porque por detrás de uma empresa familiar tem uma família empresária. E ela precisa entender que ela tem que ter uma postura especial e um código e uma conduta diferente também. Então, na realidade, se ela não colaborar, o ambiente não funciona. E para isso ela tem que ser desenvolvida. Então, a gente não pode desenvolver só o sucessor para ser gestor, o sucessor para ser membro do conselho. Você precisa desenvolver a família também, porque a família precisa entender determinadas informações para que ela não faça solicitações inadequadas, inclusive para os líderes. Entendeu? Então, você diminui Entendi. bastante o conflito com a governança. Essa é a metodologia que a O gente tem de segredo é maior uso. implantar a governança. E a gente vai ter que pegar o livro, porque ali tem várias dicas, hein? É. Olha, o livro, até assim, assim tem um livro, depois você vai comentar do sorteio do livro, tal, não sei o quê, mas se a pessoa não quiser, ela tem isso gratuito, né? Porque eu tenho um blog que se chama gestãoempresafamiliar.com.br, gestãoempresafamiliar.com.br, e ele tem um canal no YouTube. E lá tem vários vídeos e vários artigos que Nossa, mostram tem tudo muito isso vídeo que eu bacana acabei de ali. explicar. Então, se você não comprar o livro, você tem acesso ao conteúdo, você tem acesso a artigos gratuitamente. E se entrar no site da USP e digitar lá tese e o meu nome, vai aparecer a tese de doutorado. Aí você baixa aquela tese, o livro é consequência da tese. Então, se não comprar o livro, você pega a tese, lê e tudo que eu Olha, hein? expliquei aqui, você vai ter gratuitamente. Quer dizer, de alguma forma você tem conteúdo, né? Sim, bacana. Não, boa dica, boa dica. Eu vi aqui, peraí, uma pergunta, deixa eu só da Jéssica, que ela fala, professor, ao mesmo tempo que se aprende muito em uma empresa familiar, por passar por muitas áreas e fazer de tudo, isso pode atrapalhar o funcionário por não ter um foco. Como evitar isso? Olha, eu veja bem. A questão não é necessariamente evitar, porque a gente pensa às vezes que aprender demais é ruim, mas você está ganhando competência, Jéssica, que não vão ficar para a empresa, vão ficar para outra Eu empresa também que você acho, viu? sair. Então, quando a gente olha, eu estou passando por vários lugares, isso pode dar uma sensação inicial que você não está aprendendo, que aquilo não tem serventia para a empresa, talvez que você trabalhe, não. Mas se você mudar o teu foco de carreira e for para outra empresa, esse conhecimento você carrega com você. Então eu não acho Eu isso concordo. necessariamente uma coisa ruim. Agora, quando a gente está numa empresa e você vê que você não tem crescimento na empresa, seja familiar ou não, você não tem desenvolvimento na empresa, seja familiar ou não, eu acho que está na hora da pessoa se perguntar se ela deve ficar na empresa ou não. Porque, veja, a gente está numa pandemia, está com um nível de desemprego de 14,8 milhões de pessoas desempregadas, a gente tem que tomar muito cuidado com o emprego. Mas o Brasil vai crescer, já está crescendo, a pandemia espero que acabe logo, e que ano que Sim, vem seja um ano de crescimento. E quando isso acontecer, os empregos vão aparecer. E aí a gente vai poder escolher a empresa que a gente quer também. Lembra bem, Jéssica, não é só a empresa que escolhe a gente. A gente escolhe a empresa que a gente vai trabalhar. E a gente tem que verificar se as experiências que você quer ter para a sua posição de carreira lá na frente, a empresa que você está indo vai te dar isso. Então é muito importante você ver isso, super. a escolha da empresa também. Ou seja, quais são as experiências que eu vou dar? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você quer ter uma carreira internacional. Você está no nível júnior ainda, mas você tem uma visão de carreira internacional. Se você quer ter uma carreira internacional, não adianta você trabalhar numa empresa
que não tenha programas de mobilidade internacionais. O que significa isso? Uma empresa maior, global, que tenha programas de mobilidade, significa que você tem opções de passar 6 meses, um ano, no escritório dessa empresa num determinado momento. Essa experiência que você vai ter nesse outro escritório é um aprendizado que não tem escola de inglês que resolva. E não tem curso de interculturalidade que resolva. Eu acho até que a gente tem que estudar inglês, claro, porque senão você não consegue se comunicar. Você precisa fazer curso de interculturalidade para saber como lidar em determinadas situações fora, mas você só aprende mesmo como lidar, ou seja, mudar o seu mindset, mudar a chave, se você morar nesses lugares. Então, eu acho que se você quer ter uma carreira internacional, pense, a empresa que eu trabalho, ela me dá essa possibilidade de experiência? Não. Então, já é um primeiro passo. Talvez você não precise sair amanhã, porque você tem que resolver questões financeiras, etc. Mas já se prepara para ir para uma outra organização. Isso eu acho que a gente tem que escolher as organizações também. Não é só ser escolhido. Não agora, né? É, Agora, o que é aparecer, a gente tem que verdade. pegar. Agora tá pandemia, mas é que o senhor falou. Acho que o mercado está se aquecendo e as coisas vão mudar. E a gente tem que estar feliz, né, professora? É o que a gente sempre fala, né? Eu acho que o ambiente que a gente trabalha é tão importante. Eu acho que, pelo menos, eu vejo isso como fundamental, assim. Você trabalhar num lugar que você gosta, que você se sente acolhido, que você está crescendo. Então, independente se é familiar ou não, isso é importantíssimo, Eu né? acho, eu acho que. Eu não vou falar, Norma, que a gente não trabalha por salário, né? Claro que a gente tem que ter uma vida digna. Você tem que ter um salário digno para você viver e ter teus gastos, poder ter o seu lazer, seu entretenimento, para adquirir o que você deseja. Então, eu acho que você tem que ter uma vida digna. Mas eu não acho que é só o salário. Eu acho que o propósito é mais importante do que o salário. Quando você trabalha numa empresa que você É. vê significado naquilo que você está fazendo, você quer continuar. Por que as pessoas saem da empresa? Elas não saem só por causa do salário, mas é que tem uma hora que você fala: o que eu estou fazendo aqui? É rotineiro o meu trabalho. Eu não estou aprendendo Não estou nada. Eu aprendendo, não estou né? me desenvolvendo. Eu não vou crescer aqui. Você não vê valor naquilo que você está fazendo. E quando você pensa na empresa como um todo, você fala: o que essa empresa entrega para a sociedade? Também não entrega nada. É só uma relação de lucro. Quer dizer, ou seja, então você não se sente bem trabalhando nesse tipo de organização. Então o propósito é tudo. Então, e quando cruza, na realidade, Nossa, não. quando cruza as duas coisas. Aí é a melhor coisa do mundo. Seu Aí é a propósito combinação individual. perfeita, né? O Aí é. propósito, mas toda essa questão financeira, etc., já é o conjunto completo, né? Ah, É o, sem é o dúvida nenhuma. presente perfeito. É o presente perfeito. Eu vejo isso como um presente perfeito mesmo, né? E a gente tem que estar procurando, né? O que eu falei, né? Não é só a empresa que procura a gente também tem que procurar a empresa. Escolher a empresa, vamos dizer assim, Exatamente, né? exatamente. Professor, vamos falar um pouquinho então agora do nosso sorteio? O senhor quer Vamos, deixar uma vamos. dica final aí para o pessoal que está aqui? Olha, eu vou deixar uma dica final, mas para quem trabalha em empresas familiares, nem sei se todos aqui trabalham em empresa familiar, mas o que eu acho, o que eu penso é o seguinte: por mais lucrativa que seja uma empresa familiar, veja bem o que eu estou falando. Por mais lucrativa que seja uma empresa familiar, ela não sobrevive à disputa de sócios e a despreparo de sócios. Quando, na realidade, você só disputa com o seu sócio e quando você não tem qualificação para poder gerir como seu sócio, é a pior coisa do mundo. Então, acho que quem tem uma sociedade, ou quem vai ter uma sociedade, pense sempre nisso. Não ter disputa com sócio e tenha qualificação, porque não tem empresa que sobrevive. E eu queria mencionar aqui que o Sérgio Garrido falou, eu trabalhei no curso de Bons moda, até tempos. uma curiosidade, eu trabalhei no curso de moda muitos anos atrás com o Sérgio Garrido, ele era coordenador do curso, e era um propósito realmente, a gente brincava que falava que trabalhava por música, a gente já sabia o que fazer, não precisava nem ter muita explicação. Realmente eu fui muito feliz nesse curso e com o Garrido, que é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa adorável, que é amigo já há mais de 30 anos. Ai, que gostoso. É tão bom a gente lembrar, né, dos lugares que a gente trabalhou, com as pessoas que a gente carrega aí pela vida, né? Eu falo que
todo lugar que eu passo, pelo menos, graças a Deus, eu sempre fiz bons amigos, sabe? Até a Márcia, que estava aqui, que trabalhou comigo há muitos anos atrás. Eu vi meu primeiro chefe aqui, eu não sei se ele ainda está aqui na live, que foi o Paulo Machado Júnior. Eu fiz estágio com ele, eu vi ele entrando aqui. Eu não consegui falar, mas se ele estiver aí, não sei se ainda está. Fiquei super feliz que ele entrou. E é muito bom, a gente vai conquistando aí os amigos que a gente leva para a vida, né? Eu No acho que ambiente sim. de trabalho. O Garrido, especificamente o Garrido, que eu estou comentando aqui, ele talvez nem saiba disso, eu vou falar para ele, é uma novidade. Mas tem diversos momentos, Norma, que eu penso, eu estou trabalhando, eu falo, se eu tivesse um Garrido aqui, eu já tinha resolvido essa situação aqui, dada Ó, a Garrido. qualidade do trabalho dele. Realmente eu sinto muita Não, e às falta vezes aí. a gente também tem sintonia, né? Você olha para a pessoa já sabe o que está Já pensando. sabe, Já... já sabe. Isso é muito bom. O professor, olha, eu quero agradecer de novo aqui no meu projeto e virão outras lives aí, porque eu gosto muito, gosto muito de você, das suas lives, está todo mundo aqui, então eu quero agradecer para todos que ainda estão aqui com a gente. Esse professor é top mesmo. Jairo Laureano. O Eu também Jara acho. já é amigo também já de muito tempo já. Muito bom. Professor, super obrigada por estar aqui com a gente. É sempre uma honra ter você aqui. Aprendo. Toda vez que eu converso com o professor, a gente às vezes conversa um pouco antes das lives e sempre estou aprendendo. Então, eu fico muito feliz por todo o aprendizado, por você confiar no meu trabalho também, sabe, nesse projeto, de estar aqui comigo. Então, eu fico muito feliz. Mas eu confio porque é merecido, viu? Realmente você é uma profissional top, como falou Ah, o Jair. ah, obrigada, professor. Pessoal, obrigada. Quero agradecer. Muito E é bem. Eu isso. queria agradecer de novo, viu, Norma, pelo convite. Conte sempre comigo aí. E eu queria agradecer a todas as pessoas aí que Faremos estão aqui. outras. A todos que puderam ver e ouvir. Eu fiquei muito contente em ver várias Eu pessoas, também, todos aí. também. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa Obrigada, noite. Tchau, professor. tchau. Boa noite. Até Obrigado. mais. Boa noite. Tchau, tchau.